Então vamos, sem mais delongas, fazermos a nossa prece para passarmos para o Roberto, que vai falar sobre a família na visão espírita. Família, né? Quem não tem família? Todos nós temos. Então, ele vai abordar esse tema. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto Elbling. Com ele a palavra. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo. Hoje, para mim, é um dia especial. Eu já falei antes com a Ângela. Sempre quando a gente tem um compromisso novo, aparecem várias coisas para procurar colocar dificuldade no caminho, né? Mas, como a gente já eu não posso dizer macaco velho, porque a Ângela falou, é um novo palestrante, então... Novo palestrante é aqui, né? Aqui, ele fala em outros lugares, aqui é a primeira vez. Então, a gente normalmente já se prepara com antecedência, quando sabe, né? Para não ser surpreendido. Mas para mim é especial porque há 36 anos atrás eu comecei a frequentar aqui o Centro Espírita Friburguense e já tinha lido uma obra que não é a obra de Kardec, mas é uma obra muito importante, que é o que é o Espiritismo, né? As pessoas falam sempre do Pentateuco, mas o que é o Espiritismo é muito importante porque traz para nós uma visão geral do que é o Espiritismo. E é uma satisfação poder vir aqui, ter recebido esse convite, para vir aqui passar para vocês alguma coisa do resultado do meu estudo para hoje à tarde. Antes de começar o tema propriamente, eu queria colocar para vocês o que a família é entendido hoje em dia no Brasil. A família, há 50 anos atrás, era aquela família que a gente chama de tradicional, né? Papai, mamãe, com os filhos, e o papai era o senhor todo-poderoso da casa, e a mamãe tinha direito de fazer todas as tarefas de casa e agradecer por ele ficar satisfeito, né? Por ela fazer a tarefa direitinho. Era o senhor, meu marido. Os filhos olhavam para o pai como fosse uma personalidade acima do normal. Essa figura é uma figura que não existe mais no Brasil comumente. Ainda existe, né? Porque o Brasil é um país tão grande que existem vários Brasis dentro do Brasil. Ainda há sociedades dentro do Brasil que adotam esse tipo de família, né? Mas, vamos dizer assim, no geral e previsto já na Constituição de 1988, o artigo 226, é muito interessante a gente ler, porque a gente vai ver que já tem alguma coisa da doutrina espírita dentro da Constituição em relação a isso. A família é compreendida como a base da sociedade e recebe a proteção especial do Estado. Mas a família o significado de família é a família tradicional, a família nuclear, composta por pai, provedor da casa, mãe, cuidadora da família, seus filhos, foi sendo substituída, né? E hoje em dia a família nuclear ainda inclui a família extensa, família matrimonial, a família informal,
a família monoparental, a família reconstituída, a família anaparental e a família unipessoal. Então vocês vão ver que a Constituição, ela já aceita todos esses tipos de família. E tem uma coisa bastante interessante que a gente vai ver durante o estudo. Eu não vou falar a respeito disso para vocês, não. Mas isso é fácil, é só olhar na internet, né? Hoje em dia é tudo simples na internet, vocês vão encontrar essa descrição que faz parte do IBGE. Mas a família que nós vamos conversar, ela o tema foi, vamos dizer assim, iniciado com Jesus. Porque num belo dia ele estava lá numa reunião, né? E ninguém conseguia entrar porque estava lotado o local. E a mãe de sangue, e os irmãos chegaram e queriam conversar com ele, mas não podiam entrar. Então ele pediu, avisa a Jesus que nós estamos aqui aguardando, querendo falar com ele. Quando a pessoa falou com ele, ele olhou para os discípulos e falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhou para os discípulos e falou: vocês são minha mãe e meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são a minha família. Então, o que ele queria dizer isso? Ele estava desprezando a família dele, consanguínea? Não, ele simplesmente estava querendo já abrir o leque. Porque o que a gente vê aqui enquanto nós estamos encarnados é uma coisa, mas a realidade, ela não é aqui na parte material, a realidade fica numa outra dimensão, na dimensão imaterial, na dimensão onde vivem aqueles que não têm o corpo material. E lá está a nossa família. Ah, mas então não tem família aqui? Às vezes sim, às vezes não. Mas papai, mamãe que dão, vamos dizer assim, o material necessário para nós nascermos, não necessariamente são a nossa família genuína. Né? Ao a gente renascer, a gente vai receber única e exclusivamente as características físicas necessárias para a nossa caminhada. O resto a gente já traz de antes. Muitas vezes os nossos filhos são espíritos muito mais antigos do que nós mesmos. Né? Muitas vezes pode ocorrer isso. Mas vamos voltar aqui ao Kardec, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele analisa essa passagem. Né? Porque, assim, quando a gente lê, a gente fica meio assim, caramba, será que Jesus falou isso mesmo ou não? Mas ele analisa, ele diz o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Vocês veem como a doutrina espírita abre um panorama para a gente entender muitas coisas que às vezes não são... Como é que a gente consegue entender uma filha que rejeita os pais? Uma mãe que rejeita o filho ou a filha, né? Como que pode entender isso? Não é possível a gente entender se a gente não conhece as razões que podem ser, as causas que podem ser, que justificam essa situação. Porque vamos e convenhamos que se a gente for inimigo numa outra encarnação, e a gente tem que viver junto sob o mesmo teto, é meio difícil, né? Vai ter, de vez em quando, algumas dificuldades muito grandes. Ou um dos dois já tem que ter evoluído bastante para poder estar preparado para aceitar
aqueles desaforos que houve muitas vezes, né? Então, claro que tudo isso a gente vai ver que não é orquestrado para testar a gente, para dar errado, nada disso não. A encarnação, ela é um processo cuidadosamente preparado, sempre para dar certo. Nunca a encarnação é para dar errado. Quando dá errado, ela tem questões que a gente também vai examinar. Mas o mais importante é o nosso livre-arbítrio, que permite, né, que é altamente respeitado, permite que a gente tome decisões, às vezes, talvez mais tarde a gente vai se arrepender. Mas a gente tem o direito de decidir o que a gente quiser na nossa vida. Então, ele conclui aqui, há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. É o que a gente vê muito, né? Mas sem a gente julgar. Mas a família no mundo espiritual não é uma família que vai ser unida por um parentesco parecido com o que a gente tem na família corporal. A família espiritual, mal comparando, se vocês me permitem, vamos pensar assim, um jogo do Flamengo. Vai estar ali no estádio, todo mundo sentado ali com a camisa do Flamengo, o que é que une aqueles que estão ali? É uma afinidade. Então, é só para a gente poder entender que a família, no mundo espiritual, a união deles é por uma afinidade. Mas não é afinidade porque torce para o Flamengo, nem para o Vasco, nada disso não. É uma afinidade de modo de ver a vida imortal. Cada um de nós vê a vida de maneira diferente. Mas muitas coisas, quando a gente conversa, a gente fala assim, caramba, realmente, eu não tinha olhado para esse lado, mas é aceitável também. Então, isso vai mostrar o quê? Que a gente tem uma afinidade no modo de ver como a vida é. E essa afinidade é que vai nos unir no mundo espiritual. E a gente vai caminhar, a gente vai procurar se melhorar. E, muitas vezes, aqueles que já estão bem mais à frente, né, eles vão voltar para dar uma mãozinha para nós. E a gente vai ver que isso acontece muito na reencarnação. Uma outra coisa que é muito importante e que hoje em dia a gente vê muito nos jovens é o seguinte: o sentimento de pertencimento é uma grande necessidade do ser humano contemporâneo. Quem está preparado para não se sentir amado e integrado, mas deslocado dos círculos do afeto, né? Hoje em dia os jovens têm as tribos, né, que gostam de determinada coisa, gostam de outras coisas, né? Algumas dessas tribos são assim uma coisa que chama muita atenção, né? Mas, de qualquer maneira, o ser humano ele precisa se sentir parte de alguma coisa. Ele precisa se sentir fazendo parte de alguma coisa. Nós aqui fazemos parte do Centro Espírita Friburguense. A gente se sente acolhido quando vem aqui, a gente se sente entendido, a gente repõe as energias aqui. Então, nesses momentos, a gente se sente parte daqui. Não é que a gente vai deixar de ser parte da nossa família ou do nosso círculo de amizade, mas são esses momentos que fazem com que a gente se sinta bem num ambiente, né? Então, quando a gente vai procurar
procurar entender isso de fazer parte, a gente vai entender também por que essa afinidade no mundo espiritual. Por quê? A gente partilha experiências, a gente partilha alegrias, tristezas, mas todo mundo que está ali compreende o que a gente sente e a gente sente que compreende o que aquelas pessoas sentem. Quando a gente se sente deslocado num local, a gente fala assim, eu não me sinto bem nesse ambiente. Muitas vezes a gente fica espantado que vem uma pessoa de Olaria e vem aqui no Centro Espírita Friburguense. Fulano, do seu lado lá tem um centro. Mas eu me sinto melhor aqui. Não é? A gente se sente acolhido. E isso é importante. Eu falei de 1986, quando vim aqui, e uma das primeiras coisas que eu achei muito interessante foi a campanha do quilo. A campanha do quilo encheu meus olhos logo no início, porque eu estava me sentindo útil. Aí, num dia, fazendo a campanha do quilo, uma companheira falou assim, eu estou me despedindo porque eu vou sair, vou para um outro lugar. Você vai sair de Friburgo? Não, eu me encontrei numa igreja tal e tal. Eu falei, poxa, maravilha. Vocês já imaginaram o que é a gente se encontrar? A gente sabe, não é aqui que eu pertenço. É muito importante isso. E eu dei os parabéns a ela porque porque muitas vezes a gente tem coragem de mudar. Porque, não, o que o pessoal vai falar? O que eles vão pensar? Não importa. Porque Deus, através do nosso mestre, ele não falou, só tem esse caminho aqui. Todo mundo tem que andar por aqui. Não, ele não falou nada disso. Esse caminho aqui é o mais fácil, mas vocês escolhem. E a gente vive escolhendo. Vive se dando mal, né? Porque a gente escolhe sempre pensando no amanhã. A gente esquece que a gente tem que pensar daqui a 1000, 2000, 10.000 anos. Mas é muito difícil quando a gente está na carne, da gente pensar assim. Então, quando a gente vai ver adiante, a gente vai ver que a família, ela é uma instituição divina. Ela foi um modo que Deus encontrou para poder fazer com que a gente exercitasse numa sociedade restrita, onde a maior parte das vezes são todos amigos, e quando chamam a atenção da gente com amor, para a gente exercitar, para depois quando a gente for sair daquele pequeno modelo de sociedade para a sociedade de verdade, a gente já sabe como lidar com as coisas. A gente já sabe como acertar, a gente já sabe como errar, a gente já sabe quando é chamada atenção, a gente já sabe determinar o seu lugar. Tudo isso a gente aprende nesse pequeno círculo. Por isso que ele criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição dos nossos problemas, daquilo que a gente traz de antes. Não sei se ainda hoje em dia não se fala muito essas coisas, né? Mas antigamente se falava assim, é de pequeno que se torce o pepino. Então, e tem que ser. Então as crianças, elas trazem, e a gente não sabe de onde vem, porque a gente não conhece o espírito, né? Tudo bem, nós combinamos de aceitar aquele ser no nosso íntimo, mas a gente não conhece a história pregressa. Mas a gente vai ajeitando as coisas. Por quê? Porque a gente tem prazer de impor as coisas? Não, porque a gente sabe já, por experiência, naquela encarnação, que muitas coisas vão dificultar a vida na sociedade depois. É lógico que as crianças nem sempre aceitam com tranquilidade. Mas isso não quer dizer que não fique a lição, né?
Quando a gente vê aqui essa questão da família, a gente vai ver, então, nós vamos fazer um olhar do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, para a gente ver como é que funciona. Porque a família, ela é um local onde a gente vai poder acertar vários problemas nossos e ajudar os outros a acertar os problemas deles. Mas nunca a organização é de tal maneira que a coisa não funcione. Tanto é que quando a gente reencarna, nós temos... Quem é aquele nosso amigo, né? Que fica no mundo espiritual, que a gente, de vez em quando, pede ajuda, pede conselho, não aceita, né? Porque ele tem umas ideias estranhas. Não faz isso. Vai brigar para quê? Vai, vive a sua vida e tal. Aí a gente fala, não, dessa vez eu vou encarar. E aí depois entra pelo cano. Mas o nosso companheiro, o nosso anjo da guarda, é um espírito que ficou no mundo espiritual para nos ajudar. Mas não é obrigação dele, não. Ele se ofereceu para isso. Vai que eu vou ficar aqui e vou te ajudar. Mas vem também aqueles que reencarnam junto conosco. Pode reencarnar antes, pode reencarnar depois, né? Mas, de qualquer maneira, são espíritos preparados a nos ajudar. São melhores ou piores? Não sei. Mas eles são preparados a nos ajudar naquela tarefa principal que nos trouxe a essa reencarnação. E aí a organização é de tal maneira que, para nós, é muito difícil de entender, né? Porque a gente gostaria de, olhando do encarnado para o desencarnado, a gente gostaria de ter sempre tranquilidade, um corpo perfeito, nenhum problema de saúde, nada disso, porque seria ótimo, né? A gente teria tantas facilidades. Mas quando a gente está no mundo espiritual, a gente vê as coisas de maneira diferente. Então, muitas vezes, a gente tem necessidade de um problema que faz parte das características, tanto masculinas como femininas, que vão mudar o nosso organismo físico. Mas como que eu ia escolher isso? Não é bem só uma escolha. É que nós temos uma coisa que permanece conosco quando a gente desencarna. Porque o espírito é uma ideia, é uma luz, mas ele precisa, para poder viver no planeta Terra, de um envoltório, que Kardec chamou de perispírito. Esse envoltório é que vai permitir que o espírito possa manejar esse corpinho aqui. Porque senão não dava para manejar. Ele vai, através do perispírito, vai manejar o corpo. A gente nem percebe mais. Tanto que muitas vezes a gente fala, o meu espírito saiu à noite, né? A gente costuma falar, porque a gente pensa daqui para lá, né? Mas não, eu saí à noite e deixei meu corpo dormindo. Então, o que acontece? Quando esse espírito teve uma má experiência, um problema numa encarnação anterior, alguma coisa que marcou profundamente aquele ser, isso vai ficar registrado no perispírito. O perispírito é como se fosse, vocês desculpem, mas hoje em dia a comparação mais evidente é com o computador, é o HD que guarda todas as informações, né, que a gente digita ali, fica guardado ali. Então, o perispírito tem a memória daquilo. Ah, fulano adorava fumar charuto e cachimbo e tal, numa outra encarnação. Aí passa uma encarnação com problema constante de pulmão. Mas por que será? Mas é porque era uma marca que existia no perispírito que foi transferida para o corpo dele. Havia necessidade de expurgar aquele problema do espírito. Porque o que é importante em nós? É o nosso corpo, que daqui a pouco vai, né,
para aquele lugar que todos nós vamos, e a gente, de preferência, vamos esquecer dele, né? Porque senão a gente vai ficar preso nele, não vai ser bom. Mas, ou nós, seres imortais, né? E aí vem todos aqueles probleminhas de vários tipos de doenças que às vezes as pessoas ficam assim, mas como pode? Sempre viveu tão tranquilo, sempre viveu tão bem, mas num determinado momento da nossa existência atual, nós já estamos, ou deveríamos estar, preparados para as provas. Porque sem prova não dá para a gente passar para uma nova etapa. Né? Quando a gente estuda, não tem que fazer prova para mudar de classe. No mundo espiritual, ou como seres imortais, também é assim. A gente tem que testar, será que eu já estou preparado para a próxima etapa? Será que eu já sou capaz de fazer aquilo que Jesus falou? Levar um tapa na face direita e virar à esquerda? Pode bater. Muito obrigado. Que Deus tenha piedade de você. Não, é meio difícil, né? A gente não consegue nem amar o próximo. Só se o próximo amar a gente. Que a gente acha que a gente só deve amar quem nos ama. Mas o amor é uma via de mão única. A gente não pode obrigar ninguém a amar a gente. Mas a gente pode amar. Então, esse amor, a gente vê na família. A gente aprende na família. E, às vezes, a gente exemplifica na família. Né? Às vezes a gente pensa assim, como é que pode aquela mãe aguentar tanta coisa que aquele filho ou aquela filha faz? E ela não se abala. E a gente olhando de fora, a gente fala, nossa senhora, se fosse meu filho, aí já pensa um monte de coisa. Né? Mas a mãe já aprendeu a amar. E a gente ainda não aprendeu. Então, e exemplifica. Porque quando a gente vê, a gente fala assim, é possível amar. Muitas vezes, a gente acha que receber um filho ou uma filha com problemas de saúde é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito difícil de se viver. E se a gente adotasse uma pessoa, uma criança com problema de saúde? Ninguém faz isso. Eu já tive o privilégio de ir várias vezes na casa de uma pessoa que fez isso. Ela sabia que aquele ser não passaria... e o médico na época falou assim, Hélio Maia, né, que era o médico, doutor Hélio, né? Não passa dos 10 anos. Ela já partiu. E ele continua aqui. E a irmã, que era filha de sangue, cuida dele como se fosse irmão dele. Irmão dela. É possível. Então, às vezes, a gente tem o privilégio de vivenciar essas coisas e aprende. Aprender com o exemplo dos outros é uma beleza. Às vezes a gente aprende com os erros dos outros, né? Mas aprender mesmo a gente só aprende com os nossos, né? Aí a gente vai pensar assim, bom, afinal de contas, alguém de vocês já parou e pensou assim, para que eu encarnei? Qual é o objetivo? O que Deus estava pensando de me botar aqui? Eu tenho problema esse? Vocês já pararam para pensar um dia assim? Kardec também. Na questão, essa aqui eu já decorei, mas eu escrevi hoje para não passar vergonha. A questão 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta ao mundo espiritual, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque Kardec pensou em todas as perguntas que a gente eventualmente já pensou. Aí, o mundo espiritual responde, primeiro, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão.
Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí vem o grande problema quando o mundo espiritual coloca uma vírgula ou um ponto. Visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é fenomenal. Nós somos co-criadores. Já imaginou um grãozinho de areia ser importante para quem criou o universo? Não é nem um grãozinho de areia, é aquela pozinha, aquela poeirinha, porque é isso que nós somos em comparação ao universo. Nós somos co-criadores. Por isso que quando a gente pensa assim, o que eu estou fazendo? Eu sou parte de um todo. Se eu estou num determinado lugar, é porque é ali que eu tenho que estar. E se eu estou ali, eu tenho que fazer o meu melhor. Não é dar um jeitinho, não. É fazer o melhor. Por quê? Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. É aquele tal envoltório que Kardec chamou de perispírito. Porque se a gente vive no planeta Terra, a nossa roupa é uma. Se a gente for para Júpiter, a nossa roupa lá é outra. Se a gente for para Marte, a roupa é outra. O envoltório que toma no determinado planeta. Essa partezinha, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas aonde Kardec falou isso? Está aqui, ó, na 132. A fim de cumprir aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem meios de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Então a gente vai ver que nós somos importantes. Porque sem a nossa engrenagem, o todo não funcionaria. Claro que não é só durante a encarnação. Porque quando ele fala de universo, é sempre. Nós sempre somos importantes. Mas, durante a reencarnação, a gente vai desempenhar um papel adicional. Porque durante a encarnação, a gente vai ter a oportunidade de progredir e de ajudar os outros a progredir também. Então, é um adicional que a gente tem como, vamos dizer assim, brinde como encarnados, né? Por isso que muitas vezes a gente se espanta que as pessoas reencarnem com vários problemas para resolver e resolvam com tranquilidade, porque eles já se prepararam. E nós teríamos dificuldade de resolver aquilo. Mas o que é que esses que resolvem com tranquilidade mostram para nós? Porque muitas vezes, se a gente for recorrer ao exemplo de Jesus para tudo aquilo que a gente deveria fazer, olha a distância. Olha a distância. A ciência já concorda que o planeta Terra começou a ser formado há 4 bilhões de anos atrás. Medida nossa aqui. Anos nossos, né? E Jesus já era um ser crístico, porque ele se reuniu para organizar a formação da Terra. Então, há 4 bilhões de anos atrás, ele já era um ser crístico. Então, está muito longe. Então, a gente tem que usar o exemplo do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso... As pessoas que são mais assim iguais a nós, e ver, poxa, o fulano consegue. Ah, então para mim também vou tentar conseguir, né? Porque às vezes o exemplo de Jesus fica meio, né? A gente olha e fala assim,
ainda vou ter que viver muito. Né? Uns 4 bilhões de anos, mas tudo bem. Nós somos imortais. Então, a gente vai ver aqui que a doutrina espírita, ela não mudou nada, ela só esclareceu várias coisas, né? Vocês veem, para mim, particularmente, a coisa que mais me aliviou é que não existe castigo nem recompensa. Não tem aquele lugar lá que tem aquele calor danado e aquele moço lá que fica lá. Eu não vou falar o nome porque tem gente que tem meio preconceito contra ele. Outros usam ele como bode expiatório, né? Foi ele que me tentou. Não tem aquilo, mas infelizmente para aqueles outros não tem céu não, gente. Aquilo ali é fake. Céu não existe. Mas nós somos regidos por uma lei do universo. A lei de causa e efeito. E não existe castigo. Não existe recompensa. Só existe causa e consequência. Ninguém vai achar que vai dar uma topada e não vai machucar o pé. Então, se a gente faz uma coisa que a gente acha que tem que fazer, a gente tem que arcar com as consequências. Aí, no outro dia, eu ouvi uma coisa muito interessante a respeito do certo e do errado. O que é o certo? O que é o errado? Né? Porque a gente tem mania de... Não faz assim não, que isso está errado. Pode ser que para mim está errado, mas para ele pode dar certo. Né? Pode ser que para mim deu certo e para o outro não dá. Mas eu ouvi e achei muito interessante, porque errado é tudo aquilo que a gente faz e tem consequências ruins para nós. E certo é tudo aquilo que a gente faz e tem consequências boas para nós. Então, essa é a lei de causa e efeito. A gente não pode achar que a gente vai fazer o que quer e não vai arcar com as consequências. Então, a gente vai ver que a vida social, ela faz parte da natureza. Kardec pergunta na questão 766. E o mundo espiritual responde certamente. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Isso não está incluindo o pessoal que faz fofoca, não, viu, gente? Apesar de ser uma vida de relação e tudo isso, mas o que eles estão querendo dizer é que os instrumentos que a gente recebeu, vamos dizer assim, os nossos 5 sentidos, eles são para serem usados, mas usados de maneira harmônica, de maneira que a gente vai fazer aquela pergunta que Jesus classificou como sendo o segundo mais importante mandamento, quando perguntaram a ele, quando ele resumiu para 2, né? Porque 10 é muito difícil da gente guardar, e ele resumiu para 2. E amarra ao próximo como a si mesmo. Toda vez que a gente fizer essa pergunta para a gente, o que eu vou fazer? O que eu estou pensando? Eu gostaria que alguém pensasse para mim, e a resposta for não, melhor deixar, gente. Porque as consequências não vão ser boas para nós. Então, na 766, ele diz isso. A doutrina, Kardec diz, a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diferentes situações, para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. Por quê? A moral e o conhecimento, eles são importantes. Mas, normalmente, a gente adquire primeiro o conhecimento. A parte intelectual se desenvolve mais. Mas deveria ser assim, para que a gente compreenda que a parte moral é importante. Então,
ao a gente desenvolver a parte intelectual, a gente tem um discernimento maior para poder desenvolver a parte moral. E isso deveria ser o normal, né? Muitas vezes não funciona assim. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e a sua finalidade. Então, o que a gente conheceu da família? Nós conhecemos que a família é o local onde a gente vai aprender a viver em sociedade. É o local onde a gente vai acertar as nossas diferenças. Porque se a gente tem alguma diferença e um espírito reencarna aqui, outro no Japão, a gente não vai resolver. A gente tem que estar ali pertinho. Mas, às vezes, gente, não dá para reencarnar na mesma família logo na primeira vez, não. Eu não sei se vocês já moraram. Hoje em dia a gente mora muito em prédio, mas também acontece. Aquele vizinho chato é aquele problema que a gente vai ter que resolver daqui a 3 ou 4 encarnações dentro da família. Mas, por enquanto, é só longe. Nossa Senhora, eu não aguento. E aí vai chegando mais perto, até ficar dentro da mesma família. Porque se chegar na mesma família logo na primeira vez, não dá para resolver, né? Tem que ir aparando as arestas devagarzinho para poder, então, resolver. Porque vai ter que resolver. Não tem como. A lei de causa e efeito estabelece que não tem como, porque toda vez que não se resolve aquilo, a gente está causando um desequilíbrio no universo. Seria o equivalente a Lua falar assim, não, esse mês eu não vou refletir o Sol, não. Não estou muito afim e tal. Ou então o Sol falasse assim, eu vou chegar um pouquinho mais perto lá da Terra, porque eles estão sentindo muito frio. Porque nós fazemos parte. A questão 132 foi bem clara. Nós somos parte do universo. Então a gente tem que funcionar perfeitamente. A pergunta 775, Kardec pergunta, mas qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalados nas suas estruturas. Gente, o egoísmo é o problema mais importante que nós temos para resolver. Mas não é nós resolvemos o problema do outro, não. É o nosso egoísmo que nós temos que resolver. Se não fosse assim, Jesus não tinha falado que o segundo mais importante mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Que justamente indica que o egoísmo é o maior problema que nós temos que combater nos outros, não, em nós. Nós é que temos que deixar de ser egoístas. Porque nós temos que fazer mais ou menos como naquele incêndio da floresta, que os animais estavam todos na beira do rio, porque o fogo vinha, né, tal, e a andorinha passava, voava, passava dentro do rio e jogava água no incêndio. Aí o leão falou assim, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a apagar o fogo. Mas você não viu que não vai apagar? Ela falou assim, não, pode ser que não apague, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, o mais importante que nós temos que fazer para a sociedade de maneira geral, mas infelizmente não é só para a sociedade do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, é mundial. Porque o progresso não vai ser só de meia dúzia de privilegiados, não. Ou o progresso é do planeta Terra, ou não tem progresso. Então, a gente vai conseguir mudar os outros como? Através do exemplo. Ainda mais hoje em dia, gente. Hoje em dia, alguém espirra no Japão, a gente ouve aqui, fala saúde, se a gente souber japonês.
Então, a comunicação, hoje em dia, é plena. Então, todo mundo vê todo mundo. Aí a gente vai ver aqui que, na questão 913, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal, dizem eles, os espíritos. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Mas dentro da nossa cultura, o egoísmo está tão arraigado. Quem que não conhece assim? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quer mais egoísmo do que isso? Se a farinha é pouca, vamos dividir o pirão, né? Cada um dá uma colherada. Mas é a questão. Então já está tão enraigado na nossa cultura que a gente nem percebe. Mas, quando a gente começar a perceber, a gente vai devagarzinho mudando. Não tem pressa, né? A gente é imortal. Mas, é melhor a gente resolver os problemas nessa, porque pode ser que na próxima a gente tenha outras dificuldades e aí não fica tão fácil de resolver. Tem uma outra questão que eu acho muito importante nos dias atuais, talvez pelo modo de educar os filhos, a gente não faça tanta pressão, mas os filhos sempre foram filhos. E os filhos não gostavam de ir na evangelização, não gostavam de sentar para fazer o culto no lar, mas essa base, ela é fundamental para todos nós. Porque alguns falam assim, não, quando meu filho for adulto, ele escolhe. Mas escolher significa que a gente conhece 2 ou 3 alternativas e escolhe uma. Mas se a gente não tem nenhuma, como que a gente vai escolher? Então, num determinado momento, a gente vai dizer, não tem tempo. Quando eu tiver 50, 60, 70 anos, quando tiver aposentado, quando eu tiver mais velho. Mas quem de nós sabe se a gente vai sair aqui e não vai acontecer alguma coisa e terminou a nossa encarnação? Nenhum de nós sabe o momento. Então, se a gente estiver preparado, e é isso que a questão do egoísmo fala muito, se a gente não estiver preparado, pode ser que a gente tenha certas dificuldades para se readaptar na nova realidade, que é a realidade daqueles que não têm corpo. A gente vai ficar com algumas dificuldades, né? As pessoas chamam de vários nomes, mas simplesmente é uma dificuldade, porque a gente está preso a uma situação que não existe mais. E isso é egoísmo. A gente fica preso a situações que não existem mais, que a gente acha que nós temos a possibilidade de controlar. Não existe essa possibilidade de nós controlarmos nada. Se a gente olhar o Evangelho, a gente vai ver vários exemplos da época de Jesus, de coisas que ele deixava justamente como uma espécie de roteiro. Porque ele sabia, afinal de contas foi ele que projetou o planeta, ele não sabia como que a gente ia ser? Claro que sabia. Então, ele num determinado momento, ele podia dar para nós o mapa da mina? Não podia, porque senão não teria valor nenhum para nós. E mesmo assim, muitos iam falar assim, aquele J. Cristo, ele estava querendo enganar a gente. Ele não quer que a gente fique sabendo das coisas, né? Tem muita gente que acha que sabe melhor, né? Durante a pandemia mesmo, a gente viu que várias pessoas já sabiam o que ia acontecer lá na frente,
O único que sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 1 minuto é Deus. E assim mesmo ainda tem alternativas. Porque através do nosso livre-arbítrio, a gente pode entrar por caminhos que vão facilitar o que vai acontecer daqui a 1 minuto, ou vão agravar o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas, em algum momento, nós vamos chegar naquele ponto em que todos, sem exceção, não existe exceção, todos nós vamos chegar nesse ponto, aonde esse organismo não vai funcionar mais. E a gente vai ter que deixar ele. E nesse momento, quanto mais a gente esteja preparado para essa mudança, melhor vai ser. Mais fácil vai ser para nós. Por isso, eu queria deixar para vocês aqui que a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos perdendo paciência, paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. A solução é e sempre será amar dentro de nosso lar. Para sustentarmos estes compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Muita paz a todos.